Pai maravilhoso, nós pedimos que mais uma vez o Teu Espírito venha sobre nós nessa noite. Declaramos, Senhor, que nós temos sede de Ti. Queremos mais da Tua palavra nessa noite. Tu nos dá uma promessa lá no livro de Joel, dizendo que nos enviaria um instrutor, que nos ensinaria em justiça. E o Espírito Santo é o nosso instrutor. E nós queremos ser ensinados hoje. Libera sobre cada vida que está aqui uma unção maravilhosa de conhecimento, uma unção de sabedoria. Que cada um venha não somente ouvir a Tua palavra, mas acima de tudo venha compreendê-la. Porque quando nós compreendemos a Tua palavra, ela vai operar em nós a Tua vontade. Queremos ser edificados nessa noite e que o nome de Jesus seja glorificado. Repreendemos toda a força maligna que vem para trazer cansaço, distração e tentar impedir o fluir da Tua palavra. Que haja verdadeiramente liberdade ao Espírito Santo nessa noite. E ao nome do Senhor nós damos toda a honra, toda a glória. Oramos a Ti no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nessa noite eu quero dar continuidade ao assunto que começamos a ministrar no domingo passado. Por alguns domingos aí vamos estar vendo algo relacionado à questão de autoridade espiritual. E nós estamos baseando esses ensinos lá em Romanos, no capítulo 13, verso de 1 a 7, onde o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, nos fala fortemente acerca da autoridade. Diz o texto que não existe nenhuma autoridade legítima que não venha de Deus. Diga isso, toda autoridade legítima vem de Deus. Isso no aspecto civil no mundo, como no aspecto familiar, como também na igreja, autoridade espiritual. A minha ênfase aqui tem sido, na verdade, a autoridade espiritual. E hoje nós vamos dar continuidade. Eu quero só simplesmente recapitular um pouquinho para aqueles que não vieram domingo passado. Quem não estava aqui domingo passado e não ouviu, então, a primeira parte dessa mensagem. Nós já teremos aí, a partir de amanhã, o áudio. Quem quiser pode solicitar, manda um e-mail através da rede social, solicita e a gente vai enviar para você. Mas eu vou fazer uma rápida recapitulação. Procurei dar uma ênfase muito grande na questão da quebra do princípio da autoridade. Procurei explicar muito bem que o primeiro ambiente onde se deu uma quebra de princípio da autoridade foi no próprio reino celestial. O Senhor, é dele que vem toda a autoridade. Lúcifer estava debaixo de um nível de autoridade delegada por Deus. Ele era o ministro da adoração no reino celestial. E foi, na verdade, ele o primeiro que veio quebrar um princípio da autoridade. Lá em Isaías, você pode encontrar de maneira tão clara, no capítulo 14, quando ele declarou: eu subirei acima do céu e acima do trono de Deus estabelecerei o meu trono. Trono fala de governo, de autoridade. Então, quis ter uma autoridade maior a que ele tinha, ou seja, querendo mover numa dimensão, numa esfera maior, num nível que a ele não competia. Então é muito perigoso quando alguém quer mover numa esfera de autoridade que não tem. Depois falei que essa quebra de princípio de autoridade, que começou no reino celestial, tomou uma dimensão terrena também, lá no jardim do Éden, através da própria mulher. Hoje nós vemos muitos lares onde o princípio da autoridade é quebrado. Na verdade, quem se levanta como cabeça é a mulher, e quantas vezes o marido está subjugado. Agora, isso é uma reprodução, uma colheita daquilo que já começou lá no próprio jardim do Éden. Deus havia dado uma palavra determinante na árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquele fruto não deveria ser ingerido, e Satanás veio e instigou a Eva. E naquele momento, ela seduzida, então, quebrou o princípio da autoridade duas vezes. Primeiramente, quebrou o princípio com o próprio Deus, porque desobedeceu e tomou exatamente do fruto que não deveria tomar. Em segundo lugar, baixo essa sedução do diabo,
Ela não compartilhou, ela não falou com Adão. Quebrou, então, aí um princípio da autoridade pela segunda vez. Não reconheceu a autoridade do marido. E o Senhor já havia estabelecido, já no Jardim do Éden, então, uma cadeia, uma estrutura de autoridade. E Eva, ela quebra, então, esse princípio da autoridade em relação ao seu marido. E o que nós vemos hoje em muitos lares, na verdade, é uma estrutura jezabélica, onde a mulher, ela toma a autoridade dentro de casa, mas é, na verdade, uma consequência daquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden. E começamos a entrar no Velho Testamento, em alguns casos, onde houve quebra de princípios de autoridade, quer no aspecto espiritual, quer dentro da família. E em terceiro lugar, falamos aquilo que aconteceu dentro da casa de Noé. Infelizmente, Noé, ele comete um erro muito grande. Ele foi à caça, você sabe muito bem a narrativa, está lá em Gênesis, capítulo 9. Ele enche a cara, toma um porre de vinho, o fruto da vida entra lá num processo de fermentação, ele fica bêbado. E na sua loucura, ele foi à caça, fica completamente nu dentro da sua tenda. E um dos seus filhos desrespeita a autoridade do pai e o desonra. O seu filho, chamado Cão, a Bíblia diz que ele expôs, publicou a nudez do pai. Os seus dois irmãos, Sem e Jafé, nem queriam ver aquela cena, entraram de costa e cobriram então o pai que estava nu. Agora, no hebraico, essa expressão é muito forte, porque ao invés de declarar que ele expôs a nudez do pai, diz que ele tentou conhecer Noé, seu pai. Aqui há um nível muito maior de desonra, porque tentou ter um relacionamento sexual com o próprio pai. Essa palavra conhecer, no hebraico, dá um sentido de intimidade, intimidade sexual. Então, no campo do incesto, na área do homossexualismo, ele teve uma tentativa de ter um envolvimento com o próprio pai. Isso foi uma desonra muito grande. Claro, Noé estava errado, jamais poderia, então, se embebedar e ficar daquela forma. Mas não importando isso, houve uma sentença sobre ele, uma maldição que veio por causa da atitude. E nós sempre temos declarado que a honra na direção de pais é algo incontestável. Não importa o tipo de pai que você tem, se você é filho, cabe a você honrar pai e mãe. Isso está bem claro lá, Deuteronômio capítulo 16 fala acerca da necessidade de honrarmos então pai e mãe. E ele desonrou. A desonra, na verdade, é uma quebra de princípio, é um não reconhecimento da autoridade. A referência lá, Deuteronômio 5,16. Anota aí para você ler depois. Então, ele quebra um princípio da autoridade e isso traz consequências. Nós temos procurado em muitos lugares alertar acerca do perigo que vem da desonra. Quando a autoridade de um pai, de uma mãe, não importa a maneira que eles estão vivendo, pode até coisa errada, jamais um filho pode se levantar contra, desonrar ou questionar a autoridade deles. Foi exatamente o que Cão fez. Depois mencionamos também, lá em Levítico 10, verso 2, Nadab e Abiú. Quem eram esses dois homens? Eram sacerdotes, filho do sumo sacerdote Arão. Arão cabia ministrar, então, no lugar santíssimo, queimando incenso ao Senhor. Agora, esses dois eram simplesmente filhos, sacerdotes. E os sacerdotes, a eles competia somente ministrar no lugar santo, jamais no lugar santíssimo. E eles usurpam da autoridade do Pai e vão lá no lugar santíssimo oferecer incenso no altar do incenso. E a Bíblia considera então como fogo estranho. Por isso eles foram julgados, veio o juízo do Senhor sobre eles, eles foram exterminados. Todas as vezes nós explicamos isso, que alguém procura mover numa esfera de autoridade que ele não tem, aquilo que ele faz diante de Deus é fogo estranho. Diga isso, todas as vezes em que eu faço qualquer coisa, pode ter até uma aparência boa, gente.
ir pregar num lugar que Deus não mandou eu ir. Ir pregar num lugar sem a devida cobertura, devida autoridade que tem que estar sobre mim. Ou seja, eu vou a meu bel prazer. Paulo diz, como pregarão se não forem enviados? O envio vem por uma cobertura de autoridade, isso é muito importante. Então a pessoa vai, de repente, ao seu bel prazer, ela decide, diante de Deus é fogo estranho. Nadab e Abiú decidiram entrar lá no lugar santíssimo e oferecer incenso diante do Senhor. Não poderiam, jamais poderiam ir lá. Somente o pai deles é que podia, somente Arão. A eles não competia isso. Então nós não podemos agir dentro de uma esfera de autoridade a qual nós não temos. Veja, o Senhor nos leva a algumas cidades aí, alguns países. Agora mesmo, daqui próxima semana estaremos aqui, daí na terça-feira da outra semana, nós já estamos indo para a Alemanha. E nós temos um objetivo bem claro. Nós vamos até uma cidade onde começou a reforma, na casa de Lutero, onde foi fixada lá as teses da justificação pela fé, e o Senhor já colocou no nosso coração algo que nós temos que fazer ali. Há alguns lugares específicos na Alemanha que estamos indo agora para orar. Não vamos simplesmente pregar 2 semanas, 2 finais de semana ali, mas vamos desatar algo profético em alguns lugares. E é uma grande batalha espiritual. A pastora nos procurou essa semana. Eles têm lá um centro de oração e adoração que funciona 24 horas, estão enfrentando batalhas. Há demônios que vêm materializados lá. E ela já passou essa informação para nós. Então sabemos que vamos ter uma guerra muito grande. Agora, nós vamos debaixo, na verdade, de um comando dado pelo Senhor. Então veja, eu jamais iria mover numa esfera de autoridade a qual eu não tivesse. Eu conheço irmãos amados, queridos, que fazem um trabalho tremendo, libertando pessoas, libertam pessoas de cativeiros, quebram cadeias violentas, espiritualmente falando, na vida de pessoas, mas o nível de autoridade na vida deles restringe a libertação de pessoas, não de territórios. Eles podem fazer na igreja local, no ministério, um bom trabalho libertando pessoas, mas jamais podem entrar numa esfera de autoridade, por exemplo, entrar numa guerra territorial, ir a um país, tentar amarrar um principado, fazer algum ato profético, se ele não tem uma autoridade para isso. Vai vir, logicamente, retaliação. E aquilo que ele fizer, por mais que seja algo com a boa intenção, não vai passar de fogo estranho. Veja, esses sacerdotes aqui tinham uma boa intenção. Qual? Queimar incenso diante de Deus. O incenso queimado vinha como cheiro suave ao Senhor. Então não era uma coisa ruim que eles foram fazer. No entanto, fora de uma esfera, fora de uma dimensão de autoridade. Quem tinha autoridade para isso era Arão, não os filhos. Diga comigo, eu só posso mover na esfera de autoridade que me foi dada. Se eu procuro agir fora, eu estou quebrando aqui um princípio de autoridade espiritual. Nós temos que saber como funcionar nos níveis de autoridade espiritual. Aí demos também um outro exemplo, aquilo que acontece com Moisés. Anote aí, você pode conferir lá em Números capítulo 12, verso 1 a 15. Na casa de Moisés, ele era o filho mais jovem da casa. Quem eram seus irmãos? Arão e Miriam, mais velhos de idade que ele. Dentro de uma lógica, a quem Moisés, dentro de casa, deveria obedecer? Aos irmãos mais velhos, Arão e Miriam. No entanto, dentro do propósito de Deus, ele foi escolhido, e o Senhor derrama sobre ele um nível de autoridade, o Senhor se manifesta a ele, naquela sarça que não se consumia, traz a ele um chamado, derrama sobre ele uma autoridade. Então, no campo espiritual, quem tinha autoridade? Moisés. E Arão e Miriam tinham que sujeitar-se a ele.
ainda que lá dentro de casa ele prestava contas, Arão e Miriam, mas no aspecto espiritual, quem tinha que prestar contas a Moisés era Miriam e o seu irmão Arão. E ele, infelizmente, toma um caminho errado e se casa com uma mulher etíope, uma descendente de Cuxi, de cor negra, que jamais, por uma lógica, ele deveria se casar. Mas foi, se casou. E Miriam se levanta contra, ela começa a questionar. E se levanta contra seu próprio irmão. Na mesma hora que ela se levanta contra, nasce em Miriam a lepra. Sabe por quê? O juízo por ter, na verdade, quebrado um princípio da autoridade. Jamais ela poderia ter feito isso. Na verdade, quem ia ter que prestar conta com o próprio Senhor era o próprio Moisés. Então nós temos que ter muito cuidado, amados. Eu vejo aquele versículo que declara, né, para não tocar no ungido do Senhor. Eu já vi quantas pessoas tendo sérios problemas, porque um dia questionaram a autoridade daquelas pessoas que foram levantadas por Deus. Eu nunca esqueço, numa das igrejas que pastoreamos, chegou uma família, e nessa família só acontecia coisa errada, gente. Escassez financeira, portas que se fecharam, de repente teve um acidente, um dos filhos, ele levou mais de 200 pontos num acidente aqui no Cajuru, o carro foi apanhado por um trem, não morreu pela misericórdia. E depois que ele perdeu o porto de trabalho, ele perdeu a casa dele, tiveram que morar numa invasão. Aí o Espírito Santo nos mostrou onde estava o problema. Eles têm sérios problemas com autoridade espiritual. Nunca se sujeitaram. Então tinham passado por algumas igrejas e nunca respeitaram cobertura espiritual, nunca respeitaram as suas lideranças. Onde eles iam passando e se levantando contra a liderança. E aí começou a acontecer esse tipo de resultado na vida deles. Agora veja o que acontece com Miriam. Ela fica leprosa e o Senhor vai e fala com Moisés. E o que o Senhor fala com Moisés? E diante dos irmãos ali, diante de Miriam e de Arão. Se há profetas, eu falo com esses profetas. Mas com Moisés é diferente. Pelos profetas eu falo, envio a minha palavra na direção deles, eu falo através de sonho, revelação, mas com Moisés é diferente. Eu falo com ele cara a cara. Logo após ter nascido a lepra em Miriam. Não houve outra alternativa a não ser Arão chegar e pedir a bênção de Moisés para orar por ela. E a Bíblia diz que ele orou e a lepra cessou imediatamente. Agora, aquela lepra foi um sinal na vida de Miriam, porque ela quebrou um princípio da autoridade. Jamais ela poderia questionar o fato de Moisés ter feito aquilo, porque ele estava dentro de uma esfera de autoridade delegada por quem? Por Deus. A Bíblia diz assim, ninguém mais podemos conhecer segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo dessa maneira, contudo não o conhecemos. E se Deus põe sobre nós, de repente, um líder que tem 20 anos de idade? Eu lembro a minha ordenação, eu tinha 22 anos, 21 anos. E eu lembro que na época algumas pessoas diziam, não, mas é muito novo, tal. E o pastor da igreja foi bem claro, não, ele está num nível de autoridade, você tem que respeitar. No reino de Deus, amados, a faixa etária de idade não conta. Diga isso, no reino de Deus. A faixa de idade, no aspecto etário, não conta. Então, se Deus coloca sobre você tem 50 anos, 50, 60 anos, Deus coloca sobre você um líder de 25, 26. Se ele tem autoridade, tem que reconhecer e respeitar. A partir do momento que isso é questionado, pode vir uma consequência, a desaprovação de Deus, como aconteceu com Miriam. Miriam e Arão, eles eram mais idosos, eram mais velhos. Moisés mais novo, ainda que prestava conta aos dois lá na casa, no entanto, dentro do propósito de Deus, quem tinha autoridade, quem tinha unção era Moisés. Por isso o Senhor puniu fortemente. Mais uma vez ali,
um princípio de autoridade estava sendo quebrado. E hoje nós vamos ver mais alguns exemplos. Abra a sua Bíblia lá em Números 16. Aqui nós vamos encontrar a descrição na vida de alguém. E na verdade, atrás de Coré, estava a presença de um espírito que é anti-autoridade, que infelizmente tem entrado dentro da igreja. Nós vamos ver algumas coisas aqui em número 16. Quem era Coré? Coré era levita, filho de Levi, da descendência de Levi. Então ele tinha encargos aonde? Dentro da casa de Deus. Por isso que você vai ver nas escrituras muitos salmos. Você pode pegar o livro de Salmos, talvez se você ler ali com atenção, você olha lá em cima, tem um título: Salmo dos filhos de Coré. Você já viu isso? Tem muitos salmos que não eram os salmos de Davi. Por exemplo, tem uma coleção de salmos que você lê, está escrito Salmo ou Cântico dos Degraus. Já viu isso? Uma coleção de salmos onde está escrito Cântico dos Degraus. Aqueles cânticos eram dos filhos de Coré. E quando Israel cantava aquilo? Quando iam subindo para o templo nos dias de festa. Então eles iam recitando aqueles salmos. E o autor foi, os filhos de Coré foram os autores. Então Coré, ele era um salmista também. Ele era um levita. Agora, quando se levanta contra a autoridade de Moisés, ele procura aliados. Ele vai, procura 2 homens lá da tribo de Rubem, um cara chamado Datã, outro Abirão. De quem eles eram descendentes? De Rubem. Uma tribo aplicada no serviço do tabernáculo. Seria como os diáconos hoje. Já viram na igreja algumas pessoas que fazem tudo? Ele tem mão para todo tipo de obra. Se precisa pintar, ele pinta, troca a lâmpada, vem corta a grama, faz tudo o que precisa. Eram os rubenitas, eles faziam isso lá no tabernáculo. Era uma turma ligada ao serviço. Agora, você sabia que para fazer isso tinha que ter unção? No reino de Deus, tudo aquilo que nós vamos fazer tem que ser debaixo de unção. E a tribo de Rubem, ela tinha unção para funcionar nessa dimensão. Como a tribo de Levi tinha unção para que eles então ministrassem como levita no tabernáculo. E essa unção então estava sobre Coré. E a unção de serviço sobre Datã e Abirão. Agora você vê aqui que eles quebram um princípio de autoridade. E nós vamos ver algumas coisas que ocorrem aqui. Eles são quebrados espiritualmente porque quebraram um princípio de autoridade. Diga ao seu vizinho, todas as vezes em que alguém quebra um princípio de autoridade, esse princípio vai quebrar ele amanhã depois. A rebeldia aqui foi algo tão contagioso que de maneira rápida eles conseguem fazer a cabeça de 250 líderes no meio do povo de Israel. Olha a quebra terrível aqui do princípio da unidade. Eu quero colocar algumas características aqui. Geralmente nós vamos ministrar em alguns seminários de guerra espiritual e ministramos um CD que nós temos ali. 3 espíritos que minam a autoridade da igreja. O espírito de Caim, o espírito de Balaão e o espírito de Coré. Essa passagem está lá em Judas e também na carta de Pedro. E eu vou destacar aqui sobre a experiência de Coré, o espírito de Coré. Algumas coisas que aparecem aqui que nos chamam a atenção nesse texto aqui de Números 16. Anote aí. Primeira coisa, esse espírito de Coré, quando entra na igreja para atuar no meio do corpo de Cristo, ele vem com um objetivo, qual? Desacreditar e confrontar os líderes que foram levantados pelo Senhor. Ou seja, aqueles que têm um nível de autoridade. Porque na casa de Deus, amados, se alguém está dirigindo a célula,
Deus deu a ele uma autoridade para aquilo. Se ele está libertando pessoas, fazendo ministrações pessoais, isso é forte aqui nessa casa, ele age debaixo da autoridade que foi dada pelo Senhor. Se alguém tem um senso administrativo aqui na casa, né? O que a igreja precisa fazer isso. Precisamos adquirir algo, então precisamos de recurso econômico. Então ela vai agilizar para levantar isso. Porque Deus derramou sobre ela uma unção. Diga isso, todas as pessoas que realizam qualquer obra na casa, eles fazem debaixo de unção. Agora, Coré, ele começa a questionar a unção, principalmente que estava em Moisés e em Arão, que eram ali os principais, né? Deus levanta Moisés como um grande libertador, o manto estava sobre ele, e levanta Arão também como sacerdote. Havia ali Josué também, era aquele mais ou menos que podemos considerar hoje, que carregava a mala de Moisés. Há muitos homens de Deus que são levantados e de repente Deus levanta alguém para carregar a mala dele. Durante muitos anos, no começo do ministério, eu carreguei a mala de homem de Deus, e isso por anos, funcionando numa autoridade delegada. Lá na frente, então, o Senhor confiou a mim uma medida da sua autoridade, e ministerialmente acontece isso. Agora, esse homem aqui, ele se levanta, Coré se levanta, procurando desacreditar e confrontar o líder que foi levantado por Deus. E ele começa a trazer o quê? Divisão no meio do arraial. As duas primeiras pessoas que ele conseguiu envenenar foi Datã e Abirão, os dois rubinitas. Se aliaram a ele, foi como que uma ligação de alma ímpia entre eles, e eles conseguiram influenciar então, no meio do povo de Israel, 250, os nobres, os que eram líderes, para se aliar juntamente com eles. Segunda coisa que podemos observar aqui, o espírito de Coré, ele procura tentar igualar o líder com o resto do povo. Julgando, talvez, o líder da seguinte maneira: não, mas todos podem fazer isso. Como eles falaram aqui, veja aí no versículo 3, número 16, 3. E ajuntando-se contra Moisés e contra Arão, disseram: demais é o que vos arrogai a vós, visto que toda a congregação é santa. Todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a Assembleia do Senhor? Olha o que eles falaram, essa congregação é santa, todo mundo aqui é santo, e de fato era. A presença de Deus estava ali. Agora ele olha então para Moisés e Arão e diz: por que vocês querem se elevar sendo diferente dos outros? Amados, uma coisa que eu já falei domingo passado aqui, nós temos que separar o lado espiritual, a dimensão de autoridade, onde alguém está movendo, daquilo que ele é lá fora. Lá fora você vai, corre, brinca com ele, joga futebol, vai no au-au com ele, ri. Porém, quando entra na esfera da igreja ministerial é diferente. Você não pode olhar para ele com o olhar que você olha lá no Habib's, quando está lá no campo de futebol, quando você vai viajar com ele na praia. Temos que separar as coisas. E uma das coisas que Datã, Abirão e Coré não estavam fazendo era reconhecer isso. Na mentalidade deles, Arão e Moisés eram igual a todo mundo. Queira ou não queira, amados, há diferença. O reino de Deus, ele funciona em cima de princípios de autoridade. O reino das trevas funciona dentro de anarquia. E de onde nasce a anarquia? No coração de Satanás. Quando falamos reino, estamos falando do quê? De governo, de autoridade. E onde flui a autoridade espiritual de Deus,
porque no aspecto civil vai manifestar lá no meio dos policiais, no local de trabalho, nós temos que respeitar chefe, as autoridades civis que são colocadas dentro de casa, a autoridade do marido, os pais respeitando, ou melhor, os filhos respeitando a autoridade dos pais. Agora, quando nós entramos no aspecto espiritual da igreja, é o reconhecimento daqueles que são levantados, então, numa esfera de autoridade. E existe hierarquia. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 12, 28. E pôs Deus na igreja. Veja que é uma hierarquia. O que vem primeiro? Primeiramente o quê? Apóstolos. Depois, profetas. Em segundo lugar. E em terceiro, mestres. Depois, vem uma infinidade de ministérios que surgem pela atuação desses 3 primeiros ministérios. Você vê ali, milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, etc. Efésios capítulo 2, qual é o fundamento da igreja do Senhor? Cristo Jesus. Mas quem lançava esse fundamento? Apóstolos e profetas. Vamos abrir Efésios capítulo 2. Hoje está na moda aí, todo mundo quer ser apóstolo, tem pessoas, muitas vezes nem tem o ministério apostólico, o dom apostólico, ele tem uma igrejinha de 10 pessoas, ele faz uma reunião, pede para a igreja vir, impor as mãos sobre ele, isso no domingo, na segunda-feira, ele rasga o cartão de pastor e manda uma gráfica confeccionar 1000 cartões, apóstolo fulano de tal. E tem aqueles apóstolos de profecia. Vai numa reunião, lá na casa da irmã Luzia, aí o Joãozinho está lá, bota a mão em cima dele, eis que te digo, você é profeta, você é apóstolo. No dia seguinte ele se autonomina apóstolo ou profeta, e sai por aí, sendo que não tem as marcas. Diga ao seu vizinho, ministério apostólico, ministério profético. Ele tem que ter marcas. E essas marcas, sabe quem são as pessoas que verão? Não é ele, são os demais. As pessoas olham e veem que a unção, a marca na vida dele. Vamos abrir aqui Efésios capítulo 2. Veja aí o verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. No qual, ou seja, nesse fundamento, todo edifício bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor. Agora, amados, o diabo e os demônios, eles sabem quem é quem. Diga isso, Satanás e seus demônios, eles sabem quem é quem. Se alguém não move numa dimensão de autoridade apostólica ou profética, ele vai se envolver numa guerra, vai se envolver em algum tipo de empreendimento, pode vir o maior tipo de ataque contra ele. Você lembra o apóstolo Paulo, quando está em Éfeso, ele entra numa dimensão de guerra territorial, expulsa demônios, quebra os poderes da magia negra, destrói as forças do principado de Diana e um grupo de exorcistas ambulantes. Não tinham nenhum nível de autoridade. Chegaram para alguém para expulsar um demônio. Ah, eu expulso você, demônio, em nome de Jesus a quem Paulo prega. E qual foi o discurso dos demônios? Peraí, rapaz, vamos devagar. Conheço a Paulo e conheço a Jesus a quem Paulo prega. E vocês quem são? Nunca vi mais gordo, disse o demônio. E foi para cima deles. Levaram a maior surra. E ainda levaram um sermão, gente. Porque isso aí, o que os demônios falaram, não passou de um grande sermão sobre autoridade. Então é muito perigoso mover num nível de autoridade que eu não tenho. Agora veja. Moisés e Arão tinham autoridade e agora estava sendo questionado.
E eles então induziram a olhar essas duas figuras de autoridade, assemelhando ao resto do povo. Ah, não, é tudo igual. É todo mundo igual, todo mundo aqui é santo. Deus fala com todo mundo, porque eles querem se elevar em meio à congregação. A palavra no Novo Testamento diz assim, que temos que reconhecer quem? Aqueles que nos presidem no Senhor. Se a Bíblia diz que é alguém que preside sobre nós, isso indica o quê? Que eles têm governo, autoridade sobre nós. Aí temos que reconhecer. Terceiro ponto que eu quero salientar aqui, está no verso 9 e 10. Veja, tanto Coré, como levita, como os demais, que eram ministério de serviço da tribo de Rubem, eles não consideravam a unção que haviam recebido, queriam algo mais daquilo que havia sido designado. E nós vemos muita gente na igreja hoje querendo algo mais, gente. É capaz de puxar o tapete do outro, é capaz de levantar mentiras, injúrias, porque deseja o manto que o outro tem. Veja verso 9 e 10. Números 16, verso 9 e 10. Diz aqui o seguinte. Olha o que o Senhor fala para Coré aqui. Veja 9 e 10. Acaso é pouco para vós que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de fazeres o serviço do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para o ministério? E te fez chegar contigo todos os teus irmãos, os filhos de Levi? Procurais também o sacerdócio? O que eles queriam? Queriam o ministério de Arão. Queriam o ministério de Moisés. Não estavam contentes com a dimensão de unção e autoridade que tinham. Era para ministrar como levita e os rubenitas para ministrar no serviço da casa. Esse era o nível de unção. Não para ser sacerdote. E começaram a quebrar princípios. Há um segredo muito grande. A Bíblia diz que os irmãos de José tinham inveja de uma capa de muitas cores que ele recebeu. Dentre os 12 irmãos, Jacó dá uma capa a José de muitas cores. Deus é soberano, amados. A Bíblia diz que Ele levanta os ministérios e põe na igreja as pessoas como Ele quer. Está lá 1 Coríntios 12. E Efésios capítulo 4, verso 11 diz: e pôs Deus na igreja, alguns para apóstolo, outros para profeta, outros para pastor, mestre, evangelista. Diga isso, foi Deus que pôs. E queiramos nós ou não, gente. Deus vai levantar homens e mulheres, aos quais Ele vai dar uma capa de muitas cores. São pessoas que vão atingir outros ministérios. Deus vai fazer coisas tremendas através deles. Mas isso acontece por causa deles? Não, é uma designação de Deus. José pediu a seu pai uma capa de muitas cores? Não, foi decisão do pai dar a ele uma capa de muitas cores. E queira você ou não, em meio ao corpo de Cristo, em meio aos ministérios, alguns Deus vai dar uma capa de muitas cores, que pode trazer inveja, ciúme aos demais, que vão procurar arrancar aquela capa dele. Algumas pessoas querem entrar na dimensão da unção que ele recebeu. Eu jamais posso querer entrar debaixo da capa que o outro recebeu. Isso é muito terrível, amados. Coré, Datã e Abirão queriam o quê? A capa
de Moisés, a capa de Arão. E aqui é uma quebra de princípio de autoridade tremenda. No CMFL, em um dos módulos, quando a gente fala muito sobre caráter, como o irmão falou agora lá na Igreja Avivamento, olha, eu fui para o CMFL, aquilo ali, tem matéria ali que é péssimo para meia gente, para arrancar o caldo, o sumo, e é verdade. E eu dou um exemplo sempre no CMFL, acerca de um homem que foi tremendamente usado por Deus nos Estados Unidos. Esse homem teve um chamado tão grande quando criancinha, Deus se manifesta a ele, filho de um lenhador, o pai cortava lenha no mato, e Deus se manifesta. Eles eram da igreja tradicional, igreja batista. Criancinha, o Senhor fala com ele, nunca se prostitua, nunca beba, nunca fume, você vai crescer, eu vou derramar sobre você uma unção, e você vai ser alguém extraordinário no reino. Quando veio em 1960, o avivamento Chuva Serôdia nos Estados Unidos foi levantado de maneira tremenda. O nome desse homem, William Marion Branham. O Senhor usava ele para cura, de maneira tão tremenda. Estudando a história da igreja, nunca vi alguém, um profeta de Deus, que movesse tanto dentro da palavra de conhecimento e revelação, mais do que ele. Quantas pessoas tinham visão, um anjo o acompanhava constantemente. Ele podia chegar numa reunião, como tinha reuniões, por exemplo, com 7, 8 mil pessoas. E o Espírito de profecia vinha sobre ele, e ele começava a liberar palavras proféticas na direção das pessoas. Ele falava o número do documento de identificação da pessoa, falava o endereço, rua e número da pessoa morava. Havia um som tão tremendo na vida desse homem. Mas ele não ficou satisfeito com o nível de unção que havia recebido. O manto que estava sobre ele era um manto para milagres e evangelismo. E ele cismou em querer começar a ensinar a Bíblia. Queria ser um mestre, ele era um evangelista de sinais. E começou a ensinar. E começa a vir heresias. Foi o primeiro homem que começou a pregar acerca do batismo somente em nome de Jesus. Ele começou a pregar contra a Trindade, acha que não existe Pai, Filho e Espírito Santo, é uma pessoa só. Claro, existe a triunidade, 3 em 1, mas ele era contra essa revelação. Começou a fazer as pessoas se batizarem de novo, negar o batismo nas águas, Pai, Filho e Espírito Santo, e batizar só em nome de Jesus. Começou a entrar por um caminho herético. E as heresias continuaram. E de repente ele começa a pregar que a referência de Malaquias, capítulo 4, os últimos versículos, ele era o cumprimento. Eu sou esse Elias, e eu vim para restaurar a igreja. E o Espírito que estava sobre João Batista, está sobre mim agora. Eu sou Elias. E as pessoas que estavam debaixo do governo dele, começaram a chamar então, do profeta desta era. E existe ainda a igreja deles, até aqui em Curitiba tem algumas. Eles não leem a Bíblia, lê o que ele deixou escrito. Esse homem queria funcionar como um mestre. Foi procurado por alguns pastores, que procuraram advertir. Você está entrando num campo onde você não tem unção para isso. A tua unção é para atuar dentro de milagres, sinais, curas, evangelismo. E ele ganhava muita gente. Mas ele não ouviu. Porque queria simplesmente ensinar a palavra. Diga ao seu vizinho, você não pode atuar debaixo de um manto que você não tem. 7 dias depois, após receber a visita de um grupo de pastores da cidade, ele teve um acidente horrível, teve a morte instantânea. E eu vejo aí a misericórdia de Deus recolhendo ele, para que não desviassem heresias mais terríveis. Interessante que levaram esse homem a um necrotério, e colocaram ao lado de um outro morto, de um outro defunto. O outro defunto imediatamente ressuscitou. Porque esse homem era impregnado da presença viva de Deus, da glória de Deus. Mas foi perdendo. Perderia total se Deus não o recolhesse. Por quê? Porque queria um manto que não era dele. Datã, Coré e Abirão, o que eles queriam? Um manto que não era deles, que eles não tinham um nível de autoridade. Temos que respeitar na igreja as pessoas que são levantadas pelo Senhor. E Moisés teve que ser muito forte com eles.
vocês não estão contentes em trabalhar no serviço do tabernáculo? Coré, você não está contente de ser o levita aqui no tabernáculo? O que você quer é o sacerdócio também? Quarta coisa que nós vamos encontrar aqui. Esse espírito anti-autoridade, que não reconhece a autoridade, quando entra na igreja, ele vai contaminar pessoas. E sabe quem vai contaminar? Os mais altos líderes. Você já viu, amados, quando há quebra, divisões de igrejas, geralmente o pessoal que sai, não são as ovelhinhas simplesinhas que estão ali. A maioria das vezes são quem? Pastores, líderes, diáconos. Porque quando esse espírito vem e toma alguém que é anti-autoridade, as pessoas que eles vão procurar é exatamente aqueles que estão imbuídos em algum ministério dentro da igreja. Veja o que diz a palavra, versão 2. Ora, Coré, filho de Zar, filho de Coate, filho de Levi, juntamente com Datã e Abirão, que eram filhos de Eliabe, Eon, filho de Pelete, filhos de Rubem, descendência de Rubem, tomando certos homens, levantaram-se perante Moisés, juntamente com quantos? 250 homens, dos filhos de Israel, que eram quem? Príncipes da congregação, aqui diz maiorais da congregação, chamados à assembleia, varões de renome. Não foram escolher o Luizinho, a Mariazinha lá no meio do povo, não. Foram escolher pessoas que tinham liderança. E quando há um processo de divisão dentro da igreja, alguém que é anti-autoridade, não aceita que eles foram levantados pelo Senhor, ele vai procurar minar a mente das pessoas. Mas não vai procurar os novos convertidos, as ovelhinhas simples, não. Vai procurar diáconos, líder de célula, ministro de louvor, para se aliar a eles, para sair amanhã depois. Diga comigo, a igreja do Senhor nesses dias, ela precisa ser guardada do espírito de Coré, porque é um espírito que quebra o princípio da autoridade, anti-autoridade. Agora veja a quinta coisa que eu encontro aqui. Esse espírito, depois então, que consegue contaminar os líderes principais, sabe qual vai ser o alvo daí? Aí é pegar toda a congregação de um modo geral. Aí sim, vai entrar até as pessoas mais simples. Veja aqui no verso, capítulo 16, verso 19. E Coré fez ajuntar contra eles toda a congregação, à porta da tenda da revelação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Gente, esse espírito é terrível. Eu nunca esqueço um pastor, conhecido nosso, amigo. Ele vai do Paraná, vai para uma cidade do interior de São Paulo, trabalha arduamente, começa uma igreja, ganha vidas para Jesus, aquela igreja cresce, pelo trabalho árduo dele, ali constante, anos trabalhando, cerca de umas 300, 400 pessoas mais ou menos. É redigido o estatuto da igreja, e esse pastor, com manto apostólico, ministrando, viajando, como nós fazemos também, ministrando ao corpo de Cristo de um modo geral, nem dependia quase da igreja, porque tinha uma empresa de representações. Um dia, quando ele volta de uma viagem prolongada, houve um motim na igreja, semelhante ao que aconteceu com Moisés e Arão. Ah não, você viaja muito, então você não é mais o pastor da igreja aqui. Mexeram no estatuto, tiraram ele de pastor. A principal representação que ele fazia era dos produtos de um irmão da igreja. Tiraram a representação dele, ele ficou basicamente sem nada. E ele foi o fundador da igreja. E eu estava numa reunião em Goiânia, quando ele chegou, arrasado, acabado. A igreja de Goiânia teve que pagar até a mudança dele para ir até Goiânia. Da noite para o dia, acabou tudo. Porque esse espírito se levantou na igreja.
Isso é muito terrível, amados. E entrou através, como aconteceu aqui, de uma liderança que ganhou os outros líderes e, por sua vez, disseminaram em toda a congregação. Veja aqui, verso 19 diz que todo o povo foi atingido. Eu sempre falo em tom de brincadeira, né? Se eu fosse inventor, se eu tivesse condições, eu queria inventar uma vacina para aplicar nas pessoas um antídoto contra esse espírito de antigoverno. Porque é característico de rebelião, é o que estava exatamente no coração de Satanás. Sexta coisa que eu observo aqui. O espírito de Coré faz com que a congregação sofra. Amados, essas pessoas não têm escrúpulo nenhum. Eles não estão nem aí com o novo convertido, você vai sofrer ou não. Eu vejo que num processo de divisão, quando pessoas vão embora, quem mais sofre são os novos convertidos, gente. Eles estão ali, são obrigados a tomar um partido, ou vai ficar com os que ficaram, ou com os que estão indo embora. São obrigados a fazer opção. E muitos nesse momento, sabe como eles ficam? Indecisos. Não vão nem com a igreja A, nem com a B. Sabe para onde eles vão? Para o mundo. E nunca mais querem saber de Jesus. Jesus fala assim: ai daqueles que escandalizar a um dos meus pequeninos. E esses pequeninos são os novos na fé? Como pode ser filhos de crentes também? Porque alguém pode se tornar anti-igreja num processo de divisão. Quando alguém anti-governo se levanta, provoca uma divisão, muitas vezes crianças novinhas, pequenininhas, elas ficam aí completamente indecisas. Mas por quê? Eu brincava tanto com o filho daquele irmão, agora não posso mais visitá-lo. Por que não vem mais brincar comigo aqui em casa? Eles não entendem isso. E fica algo terrível no coração. Pode se tornar anti-igreja amanhã depois. Veja aqui, verso 20 e 21. Eles não consideraram a igreja, a congregação. Veja como a congregação ficou aqui. Verso 20. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: apartai-vos do meio dessa congregação, para que eu num momento os possa consumir. Por quê? Porque toda a congregação foi o quê? Afetada, contaminada. Um pouco de levedo leveda toda a massa. Essa igreja interior de São Paulo, toda a igreja ficou contra aquele pastor, gente. Levedou todo mundo. E um homem de Deus, trabalhador. Agora, veja o que aconteceu com a congregação aqui. Sétimo ponto. O espírito de Coré, quando entra em uma igreja e começa a atuar, sabe qual vai ser o resultado final? O juízo de Deus. Alguma coisa vai acontecer. Veja verso 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. E a terra abriu a boca e os tragou com as suas famílias, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a toda a sua fazenda. Assim eles e tudo que era seu desceram vivos ao Seol, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Veja, houve aqui um juízo, diga isso, houve um juízo. Por quê? Porque esse espírito anti-autoridade, anti-governo, que estava no coração de Coré, ele conseguiu minar Datã e Abirão, conseguiram envenenar 250, os quais contaminaram toda a congregação. E o Senhor teve que punir. E eu creio que nesses dias, amados, nós travamos uma guerra muito grande contra esse tipo de espírito. E temos que analisar as nossas próprias vidas, não permitir que nada de rebeldia, nada de rebelião esteja lá no nosso coração. No próximo domingo nós vamos continuar falando, e aí vamos ver um aspecto correto de autoridade. Davi é um modelo de alguém que movia dentro da autoridade. E é incrível ver como ele considerava Saul. Davi, ele teve a oportunidade 2 vezes de acabar com Saul.
Nós vimos até uma das cavernas, né? Onde ele rasgou o manto de Saul. Mas ele disse, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Ele tinha uma palavra, um chamado de Deus, lá dentro da sua casa. Seria o apacentador de todo Israel. E quando Saul morre, me chama a atenção, Davi, duas coisas que ele faz. Outra pessoa fica feliz. Oba, morreu, já se foi tarde. Vou governar, eu tenho a palavra profética, serei rei sobre Israel. Não, ele não fez isso. A primeira coisa que ele fez, diz que ele chorou. Ele pranteou a morte de Saul. E quando trouxeram a ele a notícia de que Saul estava morto, o camarada que trouxe a notícia, ele estabeleceu um juízo em cima dele. Por quê? Porque Saul, na verdade, era ungido do Senhor. Então a primeira coisa que ele fez, ele chorou. Em segundo lugar, ele foi buscar o Senhor. Senhor, subirei eu até Sião para governar? O que o Senhor fala? Não, você vai governar sobre Hebrão. E teve que ficar em Hebrão 7 anos. Ou seja, 10% da promessa de Deus. Com 30 e poucos anos ele começa a governar. Mas teve que passar por etapas. E na próxima reunião nós vamos ver algumas coisas na vida de Davi que eram marcantes porque ele honrou a autoridade. E vamos entrar na dimensão do Novo Testamento. E essa dimensão do Novo Testamento nós vamos trazer verdadeiramente uma luz, uma revelação de como as coisas acontecerão aqui dentro dessa casa. Porque enquanto estamos aqui, queremos trazer alguns ensinos que serão diretivas aqui, para o comportamento, para a caminhada dessa casa, ministerialmente falando. E uma das marcas fortes das igrejas apostólicas e proféticas é o reconhecimento, a valorização da autoridade espiritual. O reconhecimento daqueles que são levantados. Em muitos círculos, eles nem chamam mais de cobertura espiritual. Já chamam de paternidade espiritual. Aqueles que são levantados aqui, na verdade, como uma figura de autoridade, são como pais espirituais. Para conduzir, então, o rebanho, conduzir essa casa. E isso é muito importante. Estamos falando sobre a autoridade espiritual porque temos que mover dentro de uma esfera espiritual. Então veja aqui que a Bíblia nos dá muitos exemplos onde houver quebra de autoridade. E as consequências vêm de uma maneira muito forte. Deus está estabelecendo o seu governo em toda a terra. Toda autoridade vem de Deus. Há uma palavra que infelizmente não existe na língua portuguesa, não existe no inglês, mas é uma palavra dentro do contexto hebraico. Se fosse traduzir ela em português, poderíamos dizer, seria uma palavra que não existe, né? Poderdante, ou seja, alguém que tem muito poder, ou seja, todo o poder, e ele distribui esse poder então, delega esse poder. É exatamente a figura de Deus. A Bíblia diz que toda a autoridade está em Deus. E no campo civil ele delega essa autoridade, é quando ele pegasse medidas dessa autoridade, colocasse na polícia, no prefeito, no governador. São autoridades constituídas por quem? Por Deus. Por que nós não podemos desobedecer e quebrar princípios de autoridade? Quem colocou prefeito, governador, presidente da república no poder? Fomos nós. Através do quê? Do nosso voto. Então eles estão legais ali. Queira ele ou não, ele está debaixo da autoridade de Deus. O esposo dentro de casa está debaixo da delegação de autoridade de quem? Deus. Na igreja, os ministérios, os que estão imbuídos em qualquer área na igreja, que autoridade eles têm? A autoridade de Deus, foi delegado. E muitas vezes é um ministério maior que delega aquela autoridade. E aqui é um outro princípio, amados. Hebreus diz, sem dúvida alguma, o menor é abençoado por quem?
pelo maior. Isso no campo da autoridade funciona muito. Que essa palavra de ensino caia no teu coração nessa noite. Domingo passado, esse domingo e o próximo domingo, vamos mover aqui mais na área de ensino, como mestre mesmo, para que você conheça esses princípios de governo, esses princípios de autoridade. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero fazer oração aqui, depois queremos ter um tempo de oração com pessoas talvez chegaram aqui doentes, enfermas, com alguma necessidade. Queremos orar com vocês, para que portas sejam abertas, em nome de Jesus, para que a cura venha sobre o teu corpo. Diga comigo agora: Senhor Jesus, nessa noite, eu me coloco na tua presença. A tua palavra nos dá protocolo, Senhor, para que possamos funcionar no teu reino. E naquilo que diz respeito à autoridade, a tua palavra, Senhor, está repleta de princípios. E eu quero viver a cada dia, Senhor, os princípios do teu reino. Por isso, tira do meu coração, Pai, qualquer ranço de rebeldia, toda ação de qualquer espírito antigoverno, qualquer influência maligna que veio a mim para desrespeitar a autoridade, através dos meus ancestrais, dos meus antepassados, que quebravam princípios de autoridade, que não respeitavam a autoridade na sociedade, na família, na igreja. Eu me arrependo hoje, Pai. Nas gerações passadas, se houve filhos que desonraram, quebraram princípios de autoridade, eu peço perdão a Ti nessa noite, e que essa maldição, que esse legado não esteja sobre a minha vida e sobre a minha descendência. Se houve pessoas que quebraram princípios de autoridade no local de trabalho, tinham sérios problemas nos locais que trabalhavam, porque desrespeitavam a autoridade. Se houveram pecados envolvendo delinquência, pessoas que quebraram autoridades civis, quem sabe foram parar até numa prisão por causa disso. Eu peço perdão a Ti hoje e quebro essa maldição na minha vida. E eu quero declarar na minha vida um coração semelhante a Jesus. Toda autoridade na vida de alguém é algo conquistado. Jesus conquistou a autoridade. A Bíblia diz, pode declarar isso, a Bíblia diz que Ele esvaziou a si mesmo. Ele não usurpou o direito de ser Deus. Ele era Deus com Deus. Ele era um com o Pai. Mas Ele se despojou disso e se tornou obediente. E a Tua palavra diz, Senhor, que Ele aprendeu obediência por aquilo que Ele sofreu, aquilo que Ele padeceu. Por isso, Deus deu a Ele um nome que está sobre todo nome, diante do qual todo joelho se ajoelhará e terá que declarar, ainda que seja para condenação, que Ele é o Senhor. E na minha vida, Pai, não é diferente. A autoridade tem que ser algo conquistado. E essa conquista vem através da minha submissão, através do meu esvaziamento, através da minha mortificação, através da minha obediência. Somente dessa maneira, Senhor, eu poderei conhecer a verdadeira autoridade. Eu não posso por mim mesmo me fazer autoridade, mas eu tenho que caminhar
debaixo da autoridade delegada de Deus. Ajuda-me, Senhor, a olhar com os teus olhos, reconhecendo as figuras de autoridade que tu tens colocado sobre mim. Eu quero honrar a liderança dessa casa, os ministérios que o Senhor tem levantado, as pessoas sobre o qual o Senhor tem colocado um manto de governo, em nome de Jesus. E eu renuncio hoje toda rebelião, toda rebeldia, todo espírito antigoverno, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos adorar o Senhor. E se você precisa de algo na tua vida, algo nessa semana, uma cura, uma intervenção de Deus, na área econômica, na área do teu trabalho, sai do seu lugar, vem à frente em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A honra e a glória, a força e o poder Ao Deus eterno, imortal, ao Deus eterno invisível, mas real, e invisível, mas a Ele, a Ele somente a Ele, ministramos. ministramos o louvor. Aleluia.